Paz do Senhor, irmãos, mais um momento de estudo da palavra, dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios. Nós vimos na terça passada, 1 Coríntios, capítulo 15, a primeira parte que fala da importância da ressurreição. E que Paulo demonstra e comprova e defende que Cristo ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, não estaríamos fazendo nada, e os coríntios também não estariam fazendo nada, ele falando para os coríntios. Hoje nós vamos aprofundar e estudar a segunda parte de 1 Coríntios, capítulo 15, na qual nós vamos falar a respeito do corpo glorificado, do corpo transformado, de como será esse corpo, que Paulo fala em 1 Coríntios, para demonstrar essa questão da ressurreição. Amém? Mas primeiramente vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos oriente. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, aquilo, Senhor, que nos inclina para as coisas do mundo, Senhor. Pai, nos ajuda a prosseguir, que nós possamos, Senhor, nesse estudo, que o Teu Santo Espírito nos ensine, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito a conduzir o estudo aqui e que os meus irmãos que estejam assistindo possam entender e que o Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um, segundo a necessidade de cada um, mas segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, rapidamente vamos ler aqui todo o trecho de 1 Coríntios, na segunda parte, que é do versículo 35 até o 58, que trata dessa questão do corpo. E depois nós vamos pormenorizadamente trabalhar cada um deles para entender do que o apóstolo Paulo está falando. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que o corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas sim o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouvidar, e a cada um uma das sementes, o seu corpo apropriado. Em toda a carne é a mesma. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é carne dos homens, a outra a dos animais, outra a das aves e a outra a dos peixes. Também não há corpos celestiais e corpos terrestres. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e a outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim trouxemos a imagem do que é terreno. Devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho é vão. Amém? E assim o apóstolo Paulo termina o capítulo 15. Então, nesse estudo, irmãos, o importante aqui é ver a questão da ressurreição, mas não a ressurreição de Jesus. Na primeira parte do capítulo 15, ele fala da ressurreição de Jesus. Nessa segunda parte, ele fala da ressurreição dos santos, da ressurreição daqueles que reconheceram a Jesus. E ele dá toda uma gradação aqui que nós vamos abordar. Algumas pessoas, naquela época, se opunham à ressurreição. Existiam os fariseus e os saduceus. Os saduceus judeus eram contrários à ideia de ressurreição. Os coríntios eram que nem os saduceus. Já os fariseus eram favoráveis à ideia de ressurreição. Então, Paulo era originariamente, Paulo não era um saduceu. Ele era um fariseu originariamente. E ele já tinha entendimento sobre que havia ressurreição dos mortos. Na primeira parte que nós vimos na semana passada, ele sai declarando e mostrando a ressurreição de Jesus e que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aqueles que são os que o reconheceram, os santos, os separados, Kadosh, aqueles que foram separados do mundo e mergulhados no corpo de Cristo, a igreja ressuscitará. E aqui no 15:35, eu vou ler 3 versículos para a gente abordar aqui. No capítulo 15, versículo 35, ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aqui, o que está ali estabelecido é que Paulo via a dificuldade deles entenderem a ressurreição. E aí ele usa o exemplo da semente. Veja, quando você planta uma árvore, você não planta uma árvore. Quando você planta uma plantação, você não planta a planta propriamente. Você planta uma semente. Aquela semente, ela veio do fruto. E aquela semente vai morrer, se destruir e ali brotar uma árvore. E aí ele diz, alguém diz, como ressuscitam os mortos? E aí ele sai fazendo a explicação. Ele faz uma pergunta retórica, mas não só retórica, uma pergunta que foi feita a ele, e ele sai respondendo essa pergunta, usando a ilustração da semente, né? Diz que o que semeia o fruto, você não semeia o fruto que há de ser, porque aquele fruto que há de ser, ainda vai ter que a árvore brotar, crescer e dar fruto. Mas você semeia a semente que veio do fruto, e aquela semente germinará. Para a semente germinar, ela precisa morrer. E quando ela morre, ela nasce como
planta, como planta que dá frutos. Então ele está dizendo aqui, ó, nós vamos morrer como corpo, como seres humanos, como corpos terrestres, e vamos ressurgir, vamos ressuscitar, vamos brotar como corpos celestiais, usando o exemplo e analogia da árvore, não é? Ali no 38, 1 Coríntios 38, eu vou ler do 38 a 41, para a gente abordar mais esses versículos. Ele diz assim: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma carne. Porém, uma é carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e a outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Ele sai dizendo aqui, ó, que cada semente Deus vai dar um corpo, uma árvore, como aprove a Deus segundo a semente. Uma semente de trigo vai dar uma planta de trigo e vai gerar frutos de trigo. E assim sucessivamente. E ele diz, com os seres que não são árvores, também é assim. Ele fala, com a carne, quando ele diz, nem toda carne é a mesma, ou seja, com aqueles seres que são carne, que não são árvores. Uma é carne dos homens, a outra dos animais. Aí ele diz de peixes, de árvores, de aves. E aí ele diz isso para fazer aquilo que ele está querendo explicar aqui. Há também corpos celestiais. Dessa mesma forma que há corpos humanos, dos animais e das plantas, e dos peixes, das aves, há também corpos terrestres, humanos, e há corpos celestiais. E aí ele traz uma outra analogia depois, que é sobre as estrelas. Ele diz, ó, tem a lua, tem o sol, tem várias estrelas. Cada estrela tem um brilho diferente. Até entre estrela e estrela, há diferença de esplendor, há diferença de brilhos. Então, Paulo está comparando os corpos celestes com os corpos humanos e corpos celestiais, aqui, não no sentido de estrelas. Os celestiais que ele usa aqui é no sentido de corpos do céu, não corpos, os astros, mas corpos que veio do céu, que veio de Deus. Então, esse é o sentido, ele vai fazendo comparações, para que as pessoas entendessem que há ressurreição e que num dado momento, na volta de Jesus, o dado momento é a volta de Jesus, haverá ressurreição. Ali ainda no capítulo 15, no versículo 42, eu vou ler do 42 ao 44, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Veja, ele falou tudo aquilo dos corpos, dos peixes, das aves, das estrelas, para falar dos corpos humanos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele está fazendo a comparação com a semente. Você semeia uma semente que não serve mais, aquela semente que não é mais fruto, que o fruto já foi comido, e aquela semente ela morre. Dali ela se destrói, brota uma nova planta. E aí é a glória daquela planta, daquela nova planta, não é? E ele diz assim, ó, do ser humano também é assim. Semeia-se na corrupção, ou seja, a semente ela vai se corromper para dar uma planta. No ser humano também. Ressuscita na incorrupção, da semente ressurge, brota uma planta. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, aparentemente a semente é algo desprezível, e que você joga lá no chão porque
não é? As pessoas não comem as sementes, não é o comum. As pessoas comem o fruto e jogam fora a semente. Você não come uma manga e come a semente da manga. Você joga. Imagine que você come uma manga, vamos dizer um mamão que tem sementes. A primeira coisa que a pessoa faz quando parte o mamão é retirar as sementes e jogar. Imagine que a pessoa retira as sementes e joga num quintal. E aquelas sementes, ela vai secar, ela vai cair na terra, ela vai secar, e ali ela vai se corromper. E ao se corromper num terreno fértil, ela vai gerar um pé de mamão. Aí é que está. Quando a semente humana é jogada no terreno fértil do corpo de Cristo, em Jesus, não estou falando aqui do corpo de Cristo na igreja, estou falando do corpo de Cristo em Jesus. Essa semente é jogada nesse corpo de Cristo em Jesus, dali é o terreno fértil, ali é o terreno fértil. E desse terreno fértil vai brotar o corpo celestial vindo de Deus. Esse corpo que provém dos céus é um corpo incorruptível. Ele não é, no caso, diferentemente das sementes, esse novo corpo, ele não vai ser um corpo que vai morrer mais. Ele não se corromperá, ele não se destruirá. As pessoas têm a palavra corrupção que liga somente a questão de corrupção dos políticos. Não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando da corrupção que é corromper, destruir-se, retirar a própria natureza, se esvair aquela natureza que existia, corruptível. Ou seja, quando nós morremos, esse corpo ele vai corroer-se, ele vai se corromper até não sobrar mais carne. E aí daí vai surgir um corpo incorruptível, poderoso, controlado agora pelo Espírito Santo de Deus. Então, semeamos nesse corpo natural e ressuscitaremos no corpo espiritual. Ainda aqui no capítulo 15, no versículo 45, eu vou ler do 45 ao 49, ele fala aqui do primeiro Adão, da primeira morte. E ele diz assim, no 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, é o Adão da Bíblia, de Gênesis. O segundo homem, o segundo Adão, é Jesus. Adão foi feito alma vivente porque ele recebeu a vida de Deus. E Jesus, ele veio dar vida. Ele é vivificante, aquele que vivifica o outro, aquele que dá vida pelo outro. Dando continuidade do 46. Mas não é o primeiro o espiritual, ou seja, Adão não foi o espiritual, foi Jesus que foi. E sim o natural, Adão foi o homem natural. Depois veio o espiritual, depois veio Jesus. O primeiro homem foi formado da terra. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Aí ele vai fazer a comparação agora. Assim como o primeiro homem, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Ou seja, no ser humano está a imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, está a imagem do que é terreno. E Jesus, Deus quando quis... Irmãos, já pararam para pensar que Deus quando veio para essa terra, ele teve forma de homem? Deus quando veio para essa terra, ele teve forma de homem, o homem chamado Jesus. E essa forma de homem, mostrando o que estava escrito lá em Gênesis, que somos igual à semelhança de Deus, conforme a semelhança de Deus. Nós temos uma forma parecida em semelhança a Deus, não só física, que Jesus teve a forma física de homem, mas aí ele está dizendo, aquilo que são coisas físicas, nós já vemos, mas aquilo que são coisas espirituais, nós veremos, não é? O espiritual aqui refere-se àquele corpo que é controlado pelo Espírito e não dominado pela carne. Um corpo que... Porque nós somos três, irmãos. Veja,
existe uma trindade, uma trindade divina, que é Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo. E o homem também. Essa lógica funciona para o homem. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. A alma vivente. E o Espírito de Deus é aquilo que veio do céu, que foi soprado no momento da fecundação, no momento que foi soprado em Adão, lá que ele foi feito do barro. O corpo é esse corpo que é carnal, que é de carne, e nesse corpo é que vive esse espírito. E temos uma alma. A nossa alma é tudo aquilo que faz com que nós interagimos com o mundo. Nosso intelecto, as nossas emoções, a razão, a racionalidade, aquilo que compõe o ser humano. E existe uma guerra, como se fosse um cabo de guerra, que a carne puxa o homem para as coisas terrenas, puxa a nossa alma para as coisas terrenas, e o espírito puxa a nossa alma para as coisas espirituais. É por isso que nós compreendemos as coisas espirituais racionalmente. O apóstolo Paulo mesmo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas naturais, naturalmente. E aqui, no 1 Coríntios 2, isso é relatado também de outra forma. 1 Coríntios 2, no versículo 15, não é? Ele diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele está dizendo aqui, que o homem natural será julgado, mas aquele homem que será espiritual não será julgado mais, porque ele já foi julgado enquanto o homem natural. Dando continuidade, ali no versículo 50, ele fala da carne e sangue, e da glória imortal e da corrupção mortal. Ele diz assim, isto afirmo, irmãos, no 15 e 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele deixa claro que não é a corrupção que herda a incorrupção. A incorrupção vem desse corpo novo que nós vamos ter. Quando nós tivermos esse corpo novo, quando houver a ressurreição, esse corpo novo vai ressurgir, vai ressuscitar incorruptível, porque ele vai ser dado totalmente pelo espiritual. E as coisas espirituais são incorruptíveis. E esse novo corpo, como vindo do espiritual, será também incorruptível. Dando continuidade, ali ainda no capítulo 15, no versículo 51, eu vou ler o 51 e o 52. Aqui ele dá uma doutrina, ele chama de um mistério. Eis que vos digo um mistério. Quando diz assim um mistério, ele está trazendo uma revelação, né? E o mistério é essa revelação que vem de Deus, que diz assim: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui ele está dizendo que quando chegar o momento da volta de Jesus, nem todos dormiremos. O dormiremos aqui é morreremos. Dormir aqui está no sentido de morrer. Terão pessoas vivas e terão pessoas que ainda já estarão mortas no dia da morte de Jesus. E aí, esse mesmo texto, essa mesma ideia, o apóstolo Paulo traz no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 a 18. Aqui no 1 Tessalonicenses, ele explica melhor essa questão de quem ressuscita primeiro e como será feito com os que estiverem vivos, em corpos naturais andando nessa terra. Ele diz assim no 13. 1 Tessalonicenses 4, 13.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem aqui é aqueles que já morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, na volta de Jesus, aqueles que dormem serão ressuscitados, assim como Jesus morreu e ressuscitou. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Vamos lá. Nós, os que estivermos vivos no dia da volta de Jesus, não iremos na frente dos que dormem. Precederemos, antes. Precederemos os que dormem, de modo algum. Não precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, no dia que for dada a ordem, Jesus descerá do céu. E neste dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos nesse dia? Vamos lá. Depois de quê? Depois daqueles que estão mortos em Jesus, que ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, ou seja, aqueles que estiverem vivos em corpos humanos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, enquanto os mortos em Jesus ressuscitarão primeiro, o cristão vivo será instantaneamente transformado em seu corpo imortal, em um corpo imortal na vinda de Jesus. Ali no capítulo 15, continuando no capítulo 15, no versículo 53, eu vou ler o 53 ou o 57, diz assim, ainda sobre essa questão de corruptibilidade e incorruptibilidade. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, aquele que se corrompe, seja revestido de uma incorrupção. O que é o corpo que se corrompe? Aquele que deteriora. Seja revestido de algo que impeça ele de deteriorar. E o corpo mortal, nesse nosso corpo que é mortal, seja revestido de imortalidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo. As visíveis vitórias de Satanás no Jardim do Éden, a vitória que o diabo teve sobre Adão e Eva, trazendo a corruptibilidade para a terra, trazendo a mortalidade para a terra, essa vitória, no final, ela será uma derrota. E quando ele fala, onde está a morte e a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, ele mesmo explica que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a vitória está em Cristo Jesus. Então, pela perspectiva vitoriosa, por meio de Jesus, a morte e o inferno não têm poder sobre os cristãos, porque Jesus venceu os dois. E participaremos da vitória que Jesus venceu. Então, assim como a morte chegou para Jesus, e Jesus morreu. Irmãos, é preciso que se diga, Jesus não morreu só fisicamente, Jesus morreu espiritualmente também.
Jesus morreu fisicamente, morreu espiritualmente, e o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E trouxe a ele um corpo glorificado. Jesus ressuscitou fisicamente também e espiritualmente também. Mas como? Você diz que Jesus ressuscitou fisicamente? Sim. Olhe, quando Jesus vai ter com os discípulos, ele vira para Tomé, isso é muito, eu não vou nem ler porque é tão conhecido. Tomé diz, não, eu quero saber se é o Senhor mesmo. Aí Jesus diz, olha aqui, na minha mão, o furo, olha aqui no meu lado, que foi feito a lança, que foi o soldado. E aí ele vira para eles e diz, o que é que vocês estão comendo? Me dá um pedaço desse peixe. E Jesus come. Um fantasma não comeria. Um fantasma não come. Jesus não ressuscita como um fantasma. Jesus ressuscita com um corpo. Só que um corpo que não morrerá mais. Um corpo diferente, glorificado. Que não necessitaria nem comer. Mas ele come para mostrar que ele tem um novo corpo. E para dizer que nós teremos esse corpo, porque nós ressuscitaremos também como ele ressuscitou. Ali no 15, no 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, ele diz, olha, continue, perseverem, sabendo que em Jesus Cristo o que vocês fazem aí na obra não será em vão. Toda obra que fazemos, toda obra que o cristão faz para Cristo será recompensada. Como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo, do corpo de Cristo ou do seu corpo. Lá ainda em 2 Coríntios, lá em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 12, vem a comprovação final disso, que diz assim no versículo 12 de Apocalipse 22. Eis que venho sem demora, Jesus falando, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E Jesus continua, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E assim vai terminando o livro de Apocalipse. E aqui no livro de Apocalipse nós usamos esse texto para exemplificar aquilo que Paulo está dizendo ali em 1 Coríntios 15, 58. Eu vou repetir. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, no 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Haverá recompensas, irmãos. É essa promessa que está ali em 1 Coríntios, é essa promessa que está em Apocalipse, o próprio Jesus falando por meio de João. E esse estudo de 1 Coríntios, do capítulo 15, ele é interessante porque ele fala, primeiramente, a defesa de que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos, e no segundo momento, Paulo explica como será essa ressurreição. Como será? E ele tem a resposta, inclusive, para aquelas pessoas que não morreram ainda, porque para ressuscitar é necessário que haja morte. Ele usa o exemplo da semente, que morre e produz uma planta. Então, primeiro tem que haver a morte. Mas aqueles que, quando Jesus voltar, estiverem vivos, ainda não morreram. Como será? Eles serão transformados.
Essas pessoas, nós, se estivermos aqui, seremos transformados. Mas isso é preciso que estejamos em Cristo. Porque Cristo vai ser aquela terra fértil que vai fazer com que essa semente ressurja e brote em uma nova coisa, que brote em um corpo glorificado, um corpo igualzinho o que Jesus teve, com aquela aparência, porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. É assim que está escrito e isso é verdade. Como nós somos fisicamente e nós somos espiritualmente a semelhança de Deus. E como Jesus ressuscitou tendo um corpo glorificado, semelhantemente, por sermos a semelhança dele, se estivermos em Cristo, quando da vinda de Jesus, nós teremos um corpo glorificado, igual o corpo de Cristo. O corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E se apresentou aos discípulos e pediu para Tomé verificar que ele tinha o furo e pediu para Tomé pediu até um peixe para comer. Amém? Esse é o estudo de hoje. Essa é a palavra de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, na parte 2. Na próxima terça-feira, nós faremos o estudo de 1 Coríntios capítulo 16. E estaremos concluindo o estudo de 1 Coríntios. E partiremos ao depois para o estudo de 2 Coríntios. Vamos verificar como isso vai se dar. Provavelmente será a missionária Cláudia que vai ministrar o estudo de 2 Coríntios. Mas ainda tem algumas terça-feiras, pelo menos ainda tem mais uma terça-feira que nós vamos estudar o capítulo 16. Que o livro de 1 Coríntios ele tem 16 capítulos. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por este momento e agradecer a Deus pela palavra dele. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tu és bom. Muito obrigado por esta tua palavra que nos explica perguntas tão difíceis, perguntas tão assim profundas, de difíceis respostas. Mas a tua palavra, ela é perfeita, ela é eficaz e ela traz as respostas para todas essas coisas. Que os meus irmãos recebam do teu Santo Espírito e que aquilo que for dúvida, que for alguma coisa na vida deles, o teu próprio Santo Espírito possa explicar e esclarecer. Muito obrigado, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém.